Tenho certeza que hoje vai ter gente aqui reclamando. Vai ter gente reclamando, gente que trabalha com bets, vai ter. Você já se perguntou como o universo dos cassinos online, com suas luzes vibrantes e a promessa de grandes ganhos, funciona por trás das telas? Como é possível que milhões de pessoas ao redor do mundo confiem seu dinheiro e sua diversão a algoritmos e softwares que determinam o resultado de um giro na roleta ou em uma mão de blackjack? Hoje vamos mergulhar nos bastidores digitais dos iGamings, começando pela sua essência tecnológica. Mas antes de continuar, eu quero relembrar que nós já fizemos 2 vídeos aqui sobre esse assunto. O último foi a lei dos grandes números, voltados para as bets. No link da descrição estão todas as fontes consultadas, tá? Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Para começar nossa análise, precisamos entender a infraestrutura tecnológica que sustenta esses impérios digitais. Não se trata de uma operação simples, tá? Mas sim de um ecossistema complexo, construído com camadas de tecnologia de ponta, para garantir não apenas o entretenimento, mas também a segurança e a justiça. O primeiro pilar fundamental é a criptografia SSL. Imagine que cada dado seu, desde informações pessoais até detalhes financeiros, é uma mensagem ultra secreta. O SSL atua como um tradutor que transforma essa mensagem em um código indecifrável antes mesmo dele sair do seu computador, criando um link criptografado entre o servidor do cassino e o seu dispositivo. Essa é a garantia de que, ao fazer um depósito ou solicitar um saque, sua privacidade e seu dinheiro estarão protegidos contra hackers. E para que tudo isso funcione sem travamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, temos a tecnologia do servidor web. Assim como qualquer site ou aplicativo online, as plataformas de jogos e cassinos online precisam de servidores robustos para hospedar o seu conteúdo. Esses servidores são como grandes centros de dados que armazenam tudo, desde os jogos em si até as informações dos usuários, e os entregam de forma segura e dinâmica para o seu dispositivo. Nomes como Apache, Nginx, Microsoft Internet Information, Service IIS, Node.js e JET são alguns dos mais conhecidos e utilizados, garantindo que o acesso à plataforma seja rápido, estável e seguro, independentemente do volume de tráfego. A atração visual e a fluidez da interação são cruciais para capturar e reter jogadores. Ninguém quer jogar em uma plataforma com gráficos pixelados ou animações travadas. É por isso que a tecnologia de animação e gráficos desempenha um papel vital. Soluções como HTML5, uma linguagem de programação robusta, são usadas para desenvolver jogos com gráficos ricos e responsivos que se adaptam a diferentes dispositivos do computador ao smartphone. CSS também entra em cena para criar páginas animadas e visualmente atraentes, dando vida aos cenários dos jogos. E o JavaScript, que é uma linguagem de script onipresente na web, é empregado para construir funções interativas e integrar os recursos dinâmicos, garantindo que os botões respondam ao seu clique e que as animações fluam sem problemas. É a combinação dessas tecnologias que transforma um mero site em um ambiente de jogo imersivo e cativante. E claro, não podemos esquecer dos sistemas de pagamento online. Em um ambiente onde o dinheiro virtual circula em alta velocidade, a segurança das transações e dos dados financeiros dos usuários é primordial. Com o aumento das possibilidades de monetização, foram também desenvolvidas tecnologias sofisticadas para garantir que seus depósitos e saques ocorram sem percalços e sem riscos. Seja através de cartões de crédito e débito, carteiras eletrônicas, transferências bancárias ou até mesmo criptomoedas, cada transação é protegida por softwares de ponta que blindam a integridade dos jogadores e do seu capital. É a ponte segura entre o seu dinheiro e o mundo dos jogos online. Mas a questão mais fundamental para a confiança em um cassino online é a justiça do jogo. Como você pode ter certeza de que o resultado não é manipulado? A resposta está nos geradores de números aleatórios, ou RNGs. Um RNG é um algoritmo, um código de programação intrincado que produz sequências de números aleatórios para determinar o resultado de jogos de cassinos online.
Em jogos de cassino, esses números determinam tudo. Qual carta será distribuída em um jogo de pôquer, onde a bolinha vai parar na roleta, ou quais símbolos aparecerão em uma máquina caça-níqueis. A beleza do RNG reside em sua imprevisibilidade. Ele é projetado para evitar a repetição de resultados e garantir que cada evento do jogo seja completamente independente do anterior. Em outras palavras, ele simula a aleatoriedade de um cassino físico, mas com uma precisão matemática que dificilmente seria alcançada por métodos manuais. Ainda sobre os RNGs, é importante entender que existem dois tipos principais: os TRNGs e os PRNGs. Os TRNGs são dispositivos físicos que geram aleatoriedade através de processos mecânicos ou fenômenos naturais, como medição de pressão atmosférica ou temperatura. Os resultados são genuinamente imprevisíveis. Já os PRNGs são algoritmos de software que produzem uma sequência de números aleatórios a partir de um valor inicial, conhecido como SEED. Embora sejam gerados por um algoritmo, esses números são considerados aleatórios para fins práticos, porque o seed e o princípio matemático subjacente são extremamente difíceis de prever. Independentemente do tipo, a função primordial do RNG é assegurar que os resultados dos jogos não sejam pré-determinados, garantindo assim um jogo justo e imparcial. Compreendendo essas tecnologias, podemos ver que os cassinos online não são meros sites de joguinhos, mas empreendimentos digitais complexos. Contudo, a existência dessas tecnologias não resolve o debate central que permeia o universo dos jogos de azar online, especialmente em países como o nosso. Tomemos como exemplo o notório jogo do tigrinho e seus congêneres, como Fortune Rabbit, Fortune Mouse, Fortune tudo. No Brasil, esses jogos eletrônicos, categorizados como iGaming, são atualmente proibidos. Mas sabemos que essa proibição não impede que sejam amplamente oferecidos a brasileiros, uma vez que são hospedados em sites localizados em países estrangeiros. A realidade mostra que a proibição e a repressão por si só não são eficazes. O jogo do tigrinho, mesmo sendo ilegal, continua a se expandir, propagando-se por meio de mensagens privadas, grupos fechados em redes sociais e uma teia complexa de influenciadores digitais. A fiscalização é uma tarefa hercúlea, se não impossível, dado que as plataformas estão fora do alcance da jurisdição brasileira, tornando a punição dos operadores praticamente inviável. Aqui mesmo no YouTube você consegue encontrar influencers fazendo lives para disseminar os joguinhos de azar. Então, diante desse cenário, uma alternativa ganha cada vez mais força no debate público: a regulamentação da atividade do iGaming. Se plataformas sérias pudessem se instalar legalmente no Brasil, o país teria a capacidade de fiscalizar e controlar a atividade de forma adequada. A legalização traria consigo a responsabilidade e a possibilidade de arrecadar impostos, gerando recursos, que poderiam ser reinvestidos em áreas como qualificação profissional e em tecnologias que monitorariam esses jogos. Com a regulamentação, as autoridades poderiam verificar a existência e o funcionamento dos RNGs das plataformas, garantindo a aleatoriedade e imparcialidade dos jogos e protegendo os jogadores de possíveis manipulações. O projeto de lei 3626 de 2023 é um exemplo concreto dessa movimentação em direção à regulamentação, buscando estabelecer um marco legal tanto para as apostas como para os iGamings. Bom, agora que nós entendemos a base tecnológica, vamos aprofundar na engenharia da percepção que opera nos cassinos online. A verdadeira arte por trás do engajamento nesses jogos adentra o campo do neuromarketing, uma área que aplica conhecimentos de neurociência para entender como o cérebro dos consumidores reage a estímulos. O objetivo? Influenciar seu comportamento de forma muitas vezes inconsciente. Levantamentos recentes no Brasil revelam que as apostas online têm um impacto significativo no estado emocional dos apostadores. Impressionante, 60% das pessoas que apostam online reconhecem que essa atividade afeta seu estado emocional. E 42% afirmam que apostar é uma forma de escapar dos problemas e evitar emoções negativas. Esse é um terreno fértil para a aplicação de estratégias de neuromarketing. Vamos analisar então o popular jogo do tigrinho, Fortune Tiger. Esse jogo, desenvolvido pela empresa Pocket Gamesoft, apresenta um layout simples e intuitivo,
Com temática infantil. Visualmente, o jogo tem uma cor predominantemente vermelha, uma tonalidade que, segundo pesquisas em neuromarketing, busca associar-se inconscientemente à excitação, desejo, emoção e paixão. Em momentos de premiação elevada, a cor dominante muda para o amarelo, que inconscientemente remete a otimismo e felicidade. Estatísticas corroboram com isso. 51% das pessoas que apostaram online apontaram o sentimento de emoção e 37% de felicidade, enquanto 41% sentiram ansiedade e 17% estresse. Para o público masculino, a principal motivação em jogar é a emoção que o jogo transmite. Além das cores, os elementos auditivos são estrategicamente manipulados. O jogo possui uma música de fundo instrumental, oriental, relaxante, que toca continuamente por horas. Sons distintos e específicos, como moedas batendo, caixas registradoras e frases de incentivo do tigre, repetem-se a cada vitória. Em ganhos maiores, uma música mais alta é ativada. Como as rodadas vitoriosas ocorrem com alta frequência, esses sons de vitória são constantemente ouvidos pelo usuário. Pesquisas sugerem que sons podem criar uma atmosfera de prosperidade, conectando-se ao sistema emocional dos apostadores e gerando sensações de emoção, entusiasmo, felicidade e otimismo. A temática infantil, combinada com a música relaxante, também pode evocar memórias da infância, fortalecendo o vínculo emocional. Bom, agora vamos ao ponto central, o efeito tangerina. Durante a análise do jogo do Tigrinho, observou-se que a maior parte das rodadas consideradas vencedoras ocorria predominantemente com as figuras de tangerina e fogos de artifício. O jogo apresenta ao usuário elementos visuais de vitória, brilhos, sons e mensagens que reforçam o ganho. Mas uma combinação de 3 tangerinas paga apenas 60% do valor apostado, e uma combinação de 3 fogos de artifício paga exatamente o valor apostado. Ou seja, apesar do jogo passar a mensagem de vitória ao jogador, ele matematicamente recuperou apenas o valor investido ou, em muitos casos, obteve um saldo negativo. As premiações com valores realmente altos são ocasionais e frequentemente ocorrem após uma sequência de rodadas sem vitória ou com vitórias de baixo retorno. O usuário, impulsionado pela ilusão de vitória constante, não percebe essas perdas financeiras reais. O efeito tangerina foi cunhado para descrever justamente esse fenômeno. Uma combinação de elementos de neuromarketing formulados para gerar sensações positivas no indivíduo em apostas de jogos online, de forma que ele não seja capaz de distinguir os ganhos no jogo das perdas financeiras. O que presenciamos no jogo do Tigrinho e em outras plataformas de apostas é uma manifestação direta do determinismo algorítmico e dos dark patterns. O determinismo algorítmico refere-se ao uso de algoritmos alimentados por um vasto volume de dados para identificar padrões de comportamento humano e, a partir deles, predizer e influenciar decisões futuras antes mesmo que elas possam ser tomadas. Em outras palavras, se um algoritmo determinar que uma pessoa é suscetível a jogos online, ela será submetida a uma avalanche de propagandas, vídeos e opiniões de influenciadores de forma tão constante que não apenas normaliza uma conduta potencialmente extrema, mas eventualmente induz o indivíduo a iniciar jogos nesse tipo de plataforma. As casas de apostas online operam com programações e algoritmos completamente ocultos do público, as chamadas black box ou opacidade algorítmica. Isso permite que atuem obtendo retornos bilionários, sem risco ou responsabilidade de correlatos, tornando o ditado popular "a casa sempre ganha" uma realidade absoluta. Uma profecia autorrealizável. Esses sistemas são programados para aumentar o tempo de engajamento e maximizar os gastos do usuário. Eles criam uma ilusão de escolha, enquanto secretamente direcionam as ações e até mesmo os ganhos do jogador, levando ele a acreditar que tem chances reais de ganhos substanciais e fáceis, quando na verdade são marionetes de um sistema projetado para explorar suas vulnerabilidades psíquicas e também maximizar o lucro. Complementando o determinismo algorítmico, temos os dark patterns. Embora não dependam diretamente da inteligência artificial, em sua essência, seu desenvolvimento pode ser auxiliado por ela. Dark patterns são padrões obscuros de design.
como a dificuldade de cancelar uma assinatura, a utilização de linguagem confusa ou realce malicioso de opções, que funcionam como um reforço essencial para os efeitos do determinismo algorítmico. Ele influencia escolhas de forma não transparente. A combinação de ambos resulta em um ambiente onde a autonomia do jogador é enfraquecida, perpetuando ciclos de comportamento viciante e gerando lucros às custas de bem-estar do indivíduo e também da sociedade. A tecnologia por trás das plataformas de apostas online, da IA e da Big Data não é neutra. Seus sistemas são projetados com objetivos e racionalidades específicas ou construídos para aprender a partir de dados anteriores, dando valores diferentes a determinadas informações, que pode produzir resultados nocivos, mas altamente lucrativos do ponto de vista do mercado. Estudos indicam que recompensas são viciantes e, uma vez exposto a elas, o usuário desenvolve uma tendência ao vício e a comportamentos disfuncionais reforçados por um viés de otimismo e também de confirmação. Isso é ainda mais potente em espaços digitais, onde recompensas aleatórias, como ganhos em apostas, tendem a aumentar com comportamentos repetitivos. Mesmo com resultados negativos, a expectativa da recompensa empurra o comportamento à repetição. Enquanto os danos psicológicos e emocionais, como depressão, ansiedade e irritação, aumentam, criando uma espiral decrescente. Hoje, as plataformas de aposta online, potencializadas exponencialmente pela inteligência artificial, pelo determinismo algorítmico e pela utilização de padrões obscuros, que são os dark patterns, atuam como um novo tipo de droga, muito mais popular. Essas plataformas vêm produzindo efeitos, no mínimo, tão nocivos e devastadores quanto drogas ilícitas. Um estudo de 2013 sugere que as áreas ativadas no cérebro humano ao receber uma recompensa monetária de apostas são as mesmas ativadas ao consumir cocaína. A adicção a recompensas, mesmo que aleatórias, como receber curtidas em redes sociais ou ganhos em apostas, cria uma tendência ao comportamento repetitivo por antecipar recompensas. Mesmo quando a recompensa surge, os usuários tendem a avaliar seus resultados comparativamente, não em termos absolutos, o que os empurra para a repetição, independentemente do retorno obtido. A falta de senso crítico dos apostadores, geralmente jovens, confusos e inseguros, impulsiona um ciclo vicioso que compromete não apenas o orçamento doméstico, mas também o equilíbrio emocional. O mercado de apostas online já movimenta mais de 120 bilhões por ano no país e conta com mais de 25 milhões de usuários. O Brasil já superou o Reino Unido e é o país com mais acessos a plataformas de apostas online no mundo. Tão amplo é o alcance desses sistemas que alguns celulares já estão vindo de fábrica com aplicativos de bets pré-instalados e com sua instalação incentivada pelo design do próprio aparelho. Esses aplicativos mostram placares de partidas de futebol com indicação de ganhos em caso de acerto, levando o usuário a apostar com apenas um clique. Isso é comparado a dar doce a um diabético. O impacto desses jogos no Brasil é alarmante. Estimativas apontam que mais de 68 bilhões foram gastos em apostas online nos 12 meses acumulados até junho de 2024. Descontando os ganhos, o saldo líquido ainda é quase 24 bilhões anuais em perdas. Para as famílias de baixa renda, as apostas online representam aproximadamente 20% de todo o orçamento discricionário mensal. Os resultados são claros. 30% dos apostadores afirmam ter tido prejuízo nas relações pessoais por conta das apostas. Alarmantemente, 67% dos entrevistados conhecem outras pessoas viciadas em apostas esportivas. As motivações para jogar são variadas, sendo as principais: 53% buscam ganhar dinheiro, 22% entretenimento, 10% emoção e adrenalina. Mas a realidade dos resultados é dura. 54% dos jogadores de apostas esportivas e 57% jogadores de cassinos online declaram ter perdido mais do que ganhar. 2 em cada 10 brasileiros que apostam consideram as apostas online uma forma de investimento financeiro. O problema é ainda mais agudo entre os jovens. 29% da geração Z já apostou online. Há uma preocupação crescente de que os jovens não se interessam mais por cursos universitários, acreditando ingenuamente que o sucesso pode ser alcançado com pouco esforço
e soluções mágicas, algo estimulado pela ostentação acirrada e concorrência pelos modelos de felicidade artificial difundidos nas redes sociais. Essa betificação do sujeito, um estágio ainda mais pernicioso do processo da gamificação da vida, impacta gravemente essa geração. Dados do Censo do Ensino Superior mostram que 80% dos jovens de 18 a 24 anos não estão na faculdade e 32,3% sequer concluiu o ensino médio. O impacto é tão grande que 35% dos respondentes em pesquisa da Educa Insights afirmaram que não iniciaram curso universitário em 2024 por terem comprometido investimentos em função de gastos com apostas. Que os gastos com apostas esportivas já superam despesas com lazer, cultura e produtos pessoais, impactando inclusive o orçamento destinado à alimentação. Um levantamento do Banco Central aponta que somente em agosto de 2024, beneficiários do programa Bolsa Família gastaram aproximadamente 3 bilhões em bets. Além disso, 64% dos apostadores brasileiros utilizam sua renda principal para apostas. Diante desse cenário complexo, o direito do consumidor oferece um arcabouço relevante para a proteção dos usuários, porém, ele não é nem de longe suficiente para enfrentar e proteger os consumidores da forma como esses sistemas atuam e violam direitos muitas vezes antes mesmo da relação de consumo. A aprovação de uma atividade com efeitos tão vastos e nocivos, à margem de uma regulamentação correlata sobre a inteligência artificial, a programação e avaliação de algoritmos e a utilização de design é um imenso problema. A indústria das bets fomentou o vício pelo consumo e o aprisionamento do consumidor à coleta de dados. A matemática nos dá as ferramentas para analisar as probabilidades, mas a consciência e a educação são nossas maiores defesas contra essas manipulações. Conhecimento é poder. Só assim será possível derrubar os Master of Puppets do nosso tempo e garantir novamente uma autonomia plena e ampla no contexto digital atual. E você? Qual a sua opinião sobre o efeito tangerina e a regulamentação dos cassinos online? Deixe seu comentário abaixo. Se esse vídeo expandiu o seu horizonte sobre a matemática e a psicologia por trás desses jogos, não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. Assim você não perde mais nenhuma análise aprofundada, tá? Ative o sininho das notificações, assim você fica por dentro dos nossos próximos conteúdos. Você também pode apoiar nosso canal através dos seguintes meios. Nós temos chave Pix, botão Valeu Demais, nossa loja com produtos exclusivos, clube de membros. Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.